Vamos lá. Vamos a outra questão aqui, razoavelmente simples também, né? Uma questão que a gente tem uma viga que está biapoiada, porém tem uma região em balanço, né? E o carregamento está nessa região. Então vou primeiro passo, diagrama do corpo livre, né? Reações de apoio. Então vou colar aqui os pontos dela, né? Então sempre são 3 passos, né? Primeiro passo, reações de apoio, né? Nas reações de apoio, para mim não importa o que esteja aqui, tipo aqui, essa carga distribuída, para mim não importa ela. O que importa no meu DCL inicial é a resultante, né? Então é o que? 20 vezes 1,5, né? Então se eu pego aí, até colocar aqui, ó, 20 vezes 1,5, isso aí vai me dar 20 vezes 1,5, 30, né? Então 30 quilonewtons. Aí eu vou ter pontos início e término da estrutura, pontos de apoio, né? Início e término de carregamento. Então, só vou ter duas seções transversais, S1 e S2. Né? Aqui eu tenho um apoio do segundo gênero, então VB, força vertical em B, e aqui eu tenho HB, força horizontal em B, e aqui eu vou ter o que? VC. Tá? Então, vou fazer o somatório, as equações do equilíbrio estático, né? Somatório das forças horizontais tem que dar igual a zero, então logo HB é igual a zero. Se for diferente, a estrutura está em movimento, né? Por isso que a gente sempre aplica essa condição do equilíbrio estático. Somatório das forças verticais é igual a zero, então vou ter o que? 30 negativo, mais VB, mais VC, é igual a zero. Logo, VB mais VC é igual a 30 kN. Tá? E agora o somatório dos momentos. Vou fazer o somatório dos momentos em A, em B ou em C. Tem que ser um ponto onde eu tenha incógnita, né? Então, ou seria no ponto, no ponto B ou no ponto C. Que são, ou eu estou querendo descobrir VB e VC, então tem que ser nesses pontos. Então, eu vou fazer aqui, para ficar mais didático, mais fácil, eu sempre vou pegar de uma beirada só. Então, de VC a VB, eu vou ter 1,5 m. E de 30 quilonewtons até VC, né, eu vou ter metade de 1,5, né, que é 75. Então, 75 mais 1,5, 2,25. Então, essa distância aqui é 2,25, tá? Que é que está sendo aplicada essa resultante no centro vão. Então, eu vou fazer aqui, ó, somatório dos momentos no ponto C igual a zero, sentido horário, sentido positivo, tá? Então, em relação ao ponto C, sentido anti-horário aqui, ó, 30, né? Então, menos 30, que é anti-horário, vezes 2,25, ok. E aí eu vou ter que VB positivo, né? Mais VB vezes 1,5, isso aqui é igual a zero, tá? Portanto, eu tenho que VB é igual a quê? Isso aqui vai passar para o outro lado negativo, dividido por 1,5, né? E aí eu já calculo aqui, ó, 30 vezes 2,25, 67,5, né? Isso aqui dividido por 1,5 vai dar 45, né? 45 quilonewtons. Logo, né, VC é igual a 30 menos 45. Nossa Senhora,
deu negativo, né? E agora, esse sinal negativo só indica que a orientação que eu adotei por, por VC, ela foi equivocada. E aí eu vou ter que mudar isso no meu DCL final, tá? Só isso que muda. Então, quando eu pego aqui para fazer meu DCL final, vou Ctrl C, Ctrl V, né? Então, vou ter aqui meu DCL final, diagrama de corpo livre final, DCL final. Eu vou ter aqui meu VB, meu VB deu quanto? 45, 45. E o meu VC vai dar 15 aqui, ó. Não menos 15, tá? Vai dar 15 porque eu já inverti aqui o sentido, tá? E aí eu vou ter aqui S1 e eu vou ter aqui S2, tá? S1 vindo pela esquerda, S2 vindo pela direita. E aí no meio essas funções vão se encontrar, tá? E aí eu vou ter o quê? A resultante da força aqui, ó, dessa força que está aqui em S1, vai ser o quê? Vai ser 20x, né? E essa distância aqui em relação à seção é x sobre 2, tá? Então vamos lá. Vou para o segundo passo, né? Se eu já tenho o DCL final, eu vou para o segundo passo, que é equações dos esforços solicitantes internos, tá? Então, equações dos esforços solicitantes internos, vamos calcular essas equações em S1, que é a seção mais complicadinha que eu tenho. Eu tenho normal? Não. Então, normal é igual a zero. Cortante em S1 pela esquerda é igual. Estou vendo aqui pela esquerda. Vocês não, até agora não. Opa! Aqui é a esquerda e aqui é a direita, tá? Se a seção está aqui, estou vendo pela esquerda. E aqui eu estou vendo pela direita. Então, sentido anti-horário, esse 20, ó, está girando em relação à seção no sentido anti-horário. Se é anti-horário, então é negativo. Então, menos 20x. Isso variando de 0 a 1,5. Logo, o momento em S1 pela esquerda é essa força vezes esse braço de alavanca. Então, vai ser 20x vezes x sobre 2. Se é negativo ou positivo, eu tenho que verificar aqui, ó, vai tracionar as fibras superiores, né? Às vezes você fica com dúvida, assim, vou tracionar. Vou pegar aqui um exemplo aqui e mostrar que isso seria mais ou menos assim, pela deformação tem como eu avaliar isso, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, 1,5, 1,5, né? É uma viga simples aqui, né? E aí eu tenho um apoio do segundo gênero e aqui um apoio do primeiro gênero. Nessa parte aqui tem um carregamento distribuído, que eu vou chamar de Q2, tá? De menos 20. Menos 20. Então, esse é o exercício, né? Vou aplicar o material, vou aplicar a seção transversal. Quando eu calculo aqui o normal, não tem, né? E aí eu já verifico aqui as minhas reações de apoio. Ó, 45 menos 15. Acertei, né? E aí tem um diagramazinho aqui interessante que ele é deformado. Tá vendo aqui? Deformada? Quando analisa a deformação, ó, você vê que está tracionando as fibras superiores. Então a tendência aqui, deixa eu tirar um print aqui dessa estrutura deformada. Aliás, vou aumentar a intensidade. Então, deixa eu tirar uma fotinha dela. Deixa eu até passar aqui para uma folha em branco, só para eu explicar isso. Então, imagina o seguinte. Imagina que essa viga, ela está aqui, né? Ela tem uma geometria, né? Então, aquela força
que está aqui, né, ou a resultante dela que está em cima, ela tende a essa parte de baixo chegar mais próximo do apoio, enquanto a parte de cima está se distanciando. Então, está sofrendo um alongamento aqui, uma tração na parte superior e uma compressão na parte inferior. Então, é aí que eu consigo identificar se um momento é positivo ou negativo. Se traciona as fibras superiores, o momento é negativo, ok? Então, sempre é assim. Eu consigo verificar com o meu pulso também, né? Que eu, lá na aula eu sempre faço utilizando o pulso, né? Essa parte da tração. Então, esse momento gerado aí é negativo, tá? Então, a equação do momento vai ficar menos 10x ao quadrado, tá? Que eu divido 20 por 2, isso variando de 0 a 1,5, tá? Em S2, é, é mamão com açúcar, né? S2 aqui é esse lado aqui, e aí eu já consigo ver aqui, ó, vai tracionar as fibras superior, então vai ser negativo também o momento, e o cortante que é no sentido horário, na seção, então é positivo. Então, eu vou ter normal em S2 pela direita igual a 0, e vou ter cortante em S2 pela direita igual a 15 kN. E o momento em S2 pela direita vai ficar menos 15x, né, que é a força vezes o braço de alavanca aqui, que é x. Ok? Então finalizei. A distância aqui é 1,5 também, né? Então, finalizado aí a questão, só falta eu vir aqui para o último passo, né, das nossas questões, que é o meu terceiro e último passo, que é o plotar os diagramas dos esforços solicitantes internos. Eu vou copiar aqui o comprimento da minha viga, né? Deixar o meu DEM aqui em cima, que ele é zerado, e adicionar aqui meu. Cadê os três aqui? Então, os meus diagramas. Vamos lá. Vamos plotar esse diagrama. O normal é zero nas duas seções, né? Então, eu vou ter no plano o meu DEM. Falo no plano que a gente está trabalhando com estruturas unidirecionais, né? A gente está trabalhando no plano. Se fosse no espaço, uma grelha, aí já ia ter o esforço de torção, tá? Diagrama de momento vetor, micronewton, metro. Então, zero, zero e zero. E ligo aqui. Aí agora eu vou para o meu cortante. Meu cortante dá menos 20. Então, quando for zero no ponto A, vai ficar zero. Então, zero, zero. Quando for 1,5 no ponto B, então 20 vezes 1,5 menos 30, né? Porque está negativo. Menos 30. Menos 30 para baixo, tá? Então, ó, 10, 20, 30. É a equação do primeiro grau, menos 30. Agora eu venho aqui, ó. Depois mais 15, tá? Mais 15 é uma constante. Então, mais 15 na metade aqui. Eita! Traçar aqui o mais próximo que eu consigo. Então, 15, 15, positivo. Finalizei o gráfico do esforço cortante. Depois venho aqui no momento vetor. Quando for 0, 0. E quando for 0, 0. Então, nas extremidades são 0 e 0, tá? 0 e 0. Viu que o diagrama aqui não cortou o eixo X? Logo, se não cortou o eixo X, eu não preciso calcular aquele momento máximo, tá? E aí eu vou vir aqui, ó. Quando for 1,5, 1,5 ao quadrado, vezes 10, 22, né? Menos 22,5. Então, vem aqui, ó. Menos 22,5, tá?
é uma equação do uma equação do segundo grau, né? Então vai ser uma parábola. E desse outro lado eu tenho uma equação do primeiro grau. Então, menos 15 vezes 1,5 dá menos 22,5. Então, desse lado aqui, eu vou ter uma equação do primeiro grau, né? E desse outro lado aqui, eu vou ter outra equação. E aí tem aquela questão, quando eu for verificar aqui, ó, eu vou despendurar a parábola, né? Eu tenho que despendurar, fazer essa curvinha, tá? Que eu vou pegar, ó, e fazer a curvinha. Só que aí tem que fazer mais caprichado, né? Certo. O que importa para mim, quando eu for dimensionar mesmo a estrutura de concreto armado, eu olho esses valores aqui, ó, tá? Então, por isso que é muito importante plotar o gráfico. Então, se eu verificar aqui, ó, normal, não tem. Cortante, ó, menos 30, menos 15. E do esforço cortante, do momento fletor, né, menos 22. Finalizei a questão.